Boa noite, amigos do Fluminense, etc. Está no ar o Fluminense em Debate dessa segunda-feira, 12 de setembro de 2011. Hoje eu tenho comigo o Marcelo Vieira e o Paulo Roberto Andel, que vão comentar comigo a vitória do Fluminense na tarde de ontem sobre o Corinthians por 1-0. O Fluminense encostou 6 pontos no Corinthians e está definitivamente na briga pelo título, na briga pelo tetracampeonato. Marcelo Vieira, sua primeira palavra de hoje. Boa noite, Savioli. Boa noite, Paulo. Boa noite, você, torcedor tricolor. Estamos entusiasmados, felizes, animados, recuperamos a nossa estima. O time jogou muito bem contra o Corinthians, anulou o time do Corinthians no primeiro tempo inteiro. No segundo tempo, recuou as linhas e não deu oportunidade de gol ao time corintiano. E fica a esperança para esse segundo turno, porque o Fluminense é líder do segundo turno, 4 partidas, 4 vitórias. Não foram simples partidas, foram contra grandes equipes, vencer São Paulo fora de casa, Atlético Goianiense pela vitória que foi, pelo momento que o Atlético Goianiense estava, Cruzeiro fora e vencer o líder do campeonato. Mais do que nunca podemos falar que o campeão voltou. Paulo, eu vou pedir o teu boa noite e já entrar na análise do jogo de ontem. Muito boa noite, queridos amigos, família Fluminense, etc. Saudações especiais para 2 queridos amigos meus, Arthur Germer e Antônio Carlos Mendes Gomes, meu chefe, corintianos, portanto, uma saudação especial. O Marcelo já tinha comentado muito bem a respeito do desempenho, mais ou menos, do panorama do que aconteceu ontem. O Fluminense, finalmente, depois de vitórias que nos animaram, e uma delas até em caráter de surpresa, ele ontem teve uma atuação convincente. Teve uma atuação de time que está em evolução e eu pressinto que há um profundo mal-estar em determinados setores midiáticos devido ao fato de 2 pré-campeões da imprensa terem sucumbido no decorrer da semana, ao passo que o Fluminense, tímido, em passos de cágado, sem trocadilhos, chegou ao G4. Basicamente é isso. Vieira, em que evoluiu o Fluminense daquele último período de oscilações para esse Fluminense que venceu 4 partidas seguidas? Abel achou o time, né? O time do Fluminense, ele passava por momentos de instabilidade e a gente via durante a semana, pelo menos para quem acompanha o dia a dia do clube, nas entrevistas coletivas, falava-se muito isso para o Abel. Abel, o que está faltando? A resposta dele é: primeiro, a gente tem que acertar o setor defensivo, porque sem acertar o setor defensivo, o time não vai conseguir andar. O Abel conseguiu encaixar com as peças que ele tinha uma forma de acertar a defesa. E aí, com a entrada do Lanzini no meio e o time começando a ficar um Fluminense mais coeso em campo, o Fluminense ele se incorporou. E encorpando, ele passou até a melhorar no aspecto da garra, da raça, porque eu acho que um time bem distribuído, bem postado em campo, ele tem mais facilidade até para ter a pegada, porque ao correr, o jogador sabe para onde correr. E também aquela vitória contra o Atlético Goianiense, que ninguém esperava nos últimos 8 minutos. Todos esperávamos a vitória no início do jogo, mas nos últimos 8 minutos, perdendo por 2-0, só milagre. Foi mais um milagre que talvez tenha promulgado esse espírito, trouxe de volta o time para dentro do campeonato e com a filosofia de que dá para poder conseguir algo mais do que vinha se fazendo até o momento na competição. Bom, eu tenho chamado a atenção nas últimas horas, né, depois da vitória de ontem, a alguns elementos. Um deles é o Leandro Eusébio, que para mim foi o melhor em campo ontem. Jogou uma partida soberba. Eu vi o Leandro Eusébio cometer um único erro, né, numa bola que ele devolveu rasteira na intermediária para o time do Corinthians. O Diogo, depois que voltou ao time, nós tínhamos falado daquelas estatísticas que com o Diogo e Diguinho em campo juntos, o Fluminense tinha perdido 2 partidas. Né? Ou seja, com o Diogo em campo tem umas 4 ou 5, só com o Diogo, sem o Diguinho. E a outra peça, né, que finalmente voltou a funcionar é o Fred. Né? Eu não sei se o Fred ele está indignado com o que está acontecendo, com uma certa frieza da torcida, né, que até não cantou o nome, não gritou o nome dele em alguns jogos, e realmente está querendo dar a volta por cima, né?
se mudou o comportamento dele fora de campo, não sei se é isso que está acontecendo, mas aliás, o Fred, antes do episódio da Caipe Saquê, ele já vinha correndo, já vinha se dedicando, né? Mas agora ele conseguiu aperfeiçoar essa característica de combatividade, né? E realmente ele está sendo muito útil ao time, não só na finalização, mas também ajudando a armar. E outra coisa, eu acho que é o Ciro. O posicionamento do Ciro, né, a velocidade do Ciro, a movimentação abrindo pelos dois lados do campo, eu acho que está fazendo uma enorme diferença no Fluminense. E um outro fator que eu queria que você também analisasse, Paulo, é a questão da juventude no meio de campo. Ou seja, você tem hoje o meio de campo que jogou a partida de ontem, tinha o Diogo com 24 anos, o Marquinho com 24 anos, o Lanzini com 18 e o Edinho, que era o mais velho, mas parecia o mais jovem de todos, né? Que eu acredito que tenha 27, 28 anos, não sei, mais ou menos isso. Então nós temos o meio campo jovem, que corre, que tem pegada, né? Eu queria que você analisasse essa questão da juventude, tanto no ataque com o Ciro, quanto no meio campo com esses cavaleiros que eu citei aqui. Ok. Em relação ao Ciro, o que eu poderia dizer, é claro até que alguns torcedores se exasperaram com alguns gols que ele perdeu ontem, mas eu percebo, todos nós percebemos a dedicação dele, a incansabilidade, né? Ele está em todos os setores. Daqui a pouco você olha, ele está defendendo no escanteio, está no meio, está armando. Enfim, é um jogador que mostrou uma dedicação fantástica. E quanto a essa questão que você fala sobre a juventude do time, a meu ver, ela é evidente. A subida de produção do Fluminense se dá justamente no momento em que a gente diminui a média de idade do time, principalmente no setor de meio de campo. As próprias substituições demonstram isso. Na maior parte das vezes, os jogadores que estão entrando são jovens descansados, e isso dá ao Fluminense uma condição física muito diferente do primeiro semestre desse ano e até mesmo de alguns momentos da campanha vitoriosa de 2010. Claro, são momentos diferentes, são times diferentes, mas para a torcida que se satisfaz com essa marca que se tornou chamar o Fluminense time de guerreiros, hoje, com essa juventude, é um time muito mais próximo da juventude daquela de 2009, da pegada de 2009, do que de outros momentos. Deu gosto de chamar o time ontem de time de guerreiro, Marcelo? Sempre que a gente chama o time de guerreiros com sentido, dá gosto. Eu acho que a análise do Paulo foi perfeita. Lembrou o time de 2009. E lembra também o time de 2009, porque começa a dar resultado, além da questão da juventude, além da questão da idade, é todo um trabalho feito pela comissão técnica atual, que quem acompanha verifica que o que eles têm colocado, esse pessoal para ralar, esse pessoal para trabalhar, o elenco todo para poder correr e lutar, para poder, no dia a dia mesmo do clube, é uma coisa impressionante. E isso começa a dar resultado. Você vê que o Fluminense corre, marca os 90 minutos. Ontem, especificamente no jogo contra o Corinthians, não teve um momento, você até colocou isso na sua análise de forma muito inteligente, o jogador do Corinthians que pegava na bola, ele não estava solto no campo. Pegava a bola na intermediária, o Alex principalmente, o Alex foi anulado. Dois em cima. Exatamente, o Alex foi anulado em campo. Então, acho que isso aí, esse aspecto físico também faz muita diferença. Você citou o Fred, e o que o Fred fez ontem, poucas vezes eu vi o Fred fazendo Fluminense, porque o Fred, ele não só fez bem o papel de pivô, não só chegou para finalizar, como ele também, em determinados momentos, ele vibrava tanto com o jogo e reclamava. Teve um lance que o Carlinhos, ele pegou a bola pela esquerda, acabou caindo, achando que foi falta, não foi absolutamente nada. O juiz até marcou bem aquele lance ali. E você olhava para o Fred já estressado, gritando com o Carlinhos, porque o Carlinhos ficou no chão, e o Fred saiu da sua posição de atacante para poder cobrir a lateral esquerda, onde deveria estar o Carlinhos, que estava lá na frente, se recuperando de lesão. Poxa, o Fred voltar para a lateral esquerda para poder ajudar na marcação, vibrar dessa forma que vibrou, realmente o Fred não tem nada a falar dele não, jogou muito bem. A dedicação do Fred, no meu entender, hoje é comovente. Então, da mesma forma que a gente critica aqui, então, na hora de elogiar, nós temos que elogiar também. Então, o Fred está de parabéns pelas últimas atuações, não digo nem que seja mudança de atitude, porque, como eu falei, ele já tinha tido essa atitude dentro de campo antes daqueles episódios lamentáveis. Apenas um parênteses,
falando no Fred, ontem, depois do jogo, o Abel Braga ele deu uma declaração falando até que a participação do Fred no jogo da seleção brasileira estava sob júdice, né? Porque o Fred saiu sentindo muita dor. Por sinal, o Fred viajou hoje, alegou realmente que não está nas suas melhores condições físicas para essa partida do meio de semana, o que leva também, tendo o histórico de lesão do Fred, a uma certa preocupação da gente para o jogo do final de semana. Espero que não seja nada, que ele possa atuar no meio de semana e possa continuar sendo esse Fred daqui para frente. Ô Paulo, na segunda-feira passada, nós discutíamos aqui qual dos dois jogos seria mais difícil. Eu e o Marcelo, você já não estava mais na mesa, eu e o Marcelo achávamos que o jogo mais difícil seria o jogo contra o Corinthians, apesar de ser em casa. O Paulo César, o PC Filho, ele achava que o jogo do Cruzeiro, por ser exatamente fora de casa, seria o jogo mais difícil. Na minha opinião, particularmente, eu acho que foram dois jogos fáceis e que o Fluminense conseguiu complicar de alguma forma. No jogo de ontem, principalmente porque o Fluminense recuou muito, deu muito campo ao Corinthians. Mas nenhum dos dois jogos conseguiu complicar a tal ponto que a vitória fosse ameaçada. Não é isso? Eu imagino o seguinte, contra o Cruzeiro, inclusive nós não chegamos até a falar desses destaques dos mais jovens, convém lembrar a excelente atuação do garoto Rodrigo na partida contra o Cruzeiro. Que apesar de não ser uma surpresa para o Abel, como ele havia dito, para mim foi porque em nenhum momento houve cogitação de se escalar esse jogador antes, desde que ele chegou ao clube. E ele entrou mais ou menos numa semifogueira e foi muito bem. Em relação aos dois jogos, eu diria o seguinte, ontem, eu não sei se é o senso comum de vocês, mas a sensação que eu tive foi que apesar de ter recuado até mais do que a gente gostaria, o Fluminense foi combativo, no sentido de... Como o Marcelo definiu, como o Alex estava muito marcado, o Corinthians não teve muita criatividade de jogadas e a partir de um determinado momento apelou para os balões. Ou seja, esse era um sintoma claro de que um time bem treinado e alinhado como o Corinthians, quando apela para esse expediente, porque não está conseguindo sucesso efetivo no ataque. Eram dois jogos muito difíceis, cada um a seu modo. Eu acho que nas duas partidas o Fluminense teve momentos... muito bons, teve aquela nossa eterna tensão tricolor, né, esperando sempre que possa acontecer algo mais complicado, mas para mim, eu no caso eu me senti mais tenso no meio de semana do que ontem. Ontem, num dado momento, mesmo com a tensão do estádio, da torcida, daquela vibração, eu achei que o recuo de meio de semana foi mais complicado do que o de ontem. Ontem a gente não ficou tão exposto, o Cruzeiro até fez o gol e poderia ter empatado. Eu acho que no jogo de quarta-feira teve mais relaxamento do que o próprio recuo. Eu acho que o Fluminense começou a errar muito passe, inclusive o gol do Cruzeiro acabou saindo num erro de passe, uma saída errada. Que o Carlinhos foi tentar fazer uma jogada mais complicada possível, né, ao contrário do que deveria ter sido feito, que era mais fácil, dava um chutão, né, e resolvia o problema. Marcelo, qual foi a diferença do jogo de quarta-feira para o jogo de ontem? Apenas para corroborar um pouco com a análise do Paulo, tentemos rememorar quantas defesas difíceis foi obrigado a fazer o Diego Cavalieri no jogo de ontem. Você sabe quantas, Savioli? Nenhuma. O Fluminense ontem ele anulou completamente o Corinthians. Na matéria do jogo, eu até coloquei o título do segundo tempo como nó tático. Porque o Corinthians ele é um time que tem dificuldade para jogar contra uma equipe que tem uma postura de jogar fechada, completamente defensiva e retraída, com as linhas defensivas recuadas. O Abel, ele inteligentemente, sabendo disso, ele fez o Fluminense marcar meia pressão, isto é, a partir da linha do meio de campo, e fechou completamente as possibilidades de jogo do Corinthians. O Fluminense poderia ter, inclusive, matado o jogo num contra-ataque no segundo tempo. Eu ia falar exatamente nisso. Exatamente, porque o Bandeira deu um impedimento absurdo numa corrida do Martinucci, que o Martinucci ia pegar a bola de cara para o gol. Já tinha um jogador do Fluminense, se eu não me engano, era até o... agora eu não estou lembrando do jogador, por sinal, deu um branco aqui no jogador que era, mas tinha um jogador junto com o Martinucci correndo, que ia sair na cara do gol, ia ser aquele lance clássico, o goleiro ia sair, ia tocar para o lado, era gol. Então, realmente o Fluminense ele anulou completamente o time do Corinthians. Mas, então, já... Desculpa, eu vou deixar você completar no próximo bloco, que infelizmente o nosso tempo encerrou, nós voltamos